Aproveitar que ali fora tá meio chuvoso, chuviscando, vou passar aqui um pouquinho da teoria dos pilares excêntricos aqui para vocês, para complementar esse conhecimento aqui que a gente tá passando. Tá, vamos olhar aqui no projeto primeiro, depois eu faço uma brincadeirinha aqui com uma maquetezinha aqui, peraí. Então os pilares excêntricos, eles são esses aqui, ó, que eles ficam descentralizados do centro do bloco, né? E também descentralizado do centro da estaca. Então ele fica no canto aqui, ele se comporta diferente desses outros pilarezinhos aqui, ó, que são centralizados. Então aqui ele está no meio da estaca, que está no meio do bloco aqui. Então ele se comporta diferente, as cargas são diferentes, as forças são diferentes. E aqui a gente tem, nessa lateral aqui, a gente tem 3 pilarezinhos aqui excêntricos, né? Como a gente fala aqui. E nessa outra lateral aqui nós temos mais 3 aqui. Na verdade aqui são 4. 1, 2, 3, 4 pilarezinhos excêntricos aqui. Dá uma olhadinha aqui, eu preparei um materialzinho, só pra gente ver como é que funciona na prática. Bom, para que a gente tem pilar excêntrico na obra, né? Pilares excêntricos na obra. Pode ser por diversos fatores, tá? Pode ser por limitação arquitetônica, pode ser por divisa entre os vizinhos, que é o nosso caso aqui. Então a gente tem, na divisa com o vizinho, a gente tem um pilar, a gente não pode avançar o pilar para dentro do lote do vizinho, do terreno do vizinho. Então ele tem que ser só do nosso lote para cá, o nosso bloco de fundação. Então o nosso bloco fica para cá todo e o nosso pilar fica deslocado para a lateral do bloco. E também a gente precisou aqui aproveitar melhor os espaços. Então por isso a gente pegou e deslocou o pilar, né, para a lateral do bloco, que aí a gente garante que esse pilar possa ser melhor aproveitado, esse espaço lá, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro como é que funciona o pilarzinho tendo o bloco centralizado aqui, tanto o pilar centralizado no bloco quanto o bloco aqui, a estaca acompanhando o pilar está centralizado. Dá uma olhadinha aqui como é que ele se comporta se eu colocar aqui na mesa. Olha aí, ele até eu sem colocar a mão, ele fica estável, né? Ele fica estável aqui porque ele só está recebendo a carga normal, né? O axial que a gente fala. Então só na posição aqui, deixa eu voltar um pouquinho a câmera aqui, só a posição aqui, só essa força. E ela distribui essa força igualmente aqui no bloco também, né? Só na vertical aqui e passa do bloco para estaca e da estaca para o solo. Então aqui a gente não tem instabilidade. Já no pilarzinho, vamos pegar agora o pilarzinho excêntrico, ou seja, aquele deslocado para cá. Se eu soltar ele aqui, ele vai tender a rotacionar, certo? E também se a carga aqui, né, a carga normal ou axial, atingir esse ponto da lateral, esse bloco tende a também fletar aqui, ó. Então tem um momento fletor no bloquinho. Então aqui ele tem uma estabilidade maior do que esse que fica paradinho aqui, beleza? Então para a gente poder combater isso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar pelo menos uma das laterais do bloco, então aumentar o bloco, então aqui ou aqui, para poder né, acabar um pouquinho com essa estabilidade. Esse bloco vai ter esse contato com o solo aqui, então vai aumentar o contato com o solo. E a própria carga, né, a massa própria do bloco, ela vai evitar que ele faça isso aqui. Só que, às vezes, não é suficiente para tirar essa instabilidade do bloco. O que a gente costuma fazer também? A gente costuma ligar, ou às vezes já está ligado, os bloquinhos com a viga baldrame, que serve como uma viga alavanca. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Pegar o famoso palito de dente. Deixa eu colocar aqui, colocar assim mesmo, só pra gente ter um esqueminha aqui de como se fosse armaduras. Isso aqui. Então eu vou colocar nossa viguinha baldrame aqui, certo? E
plugar a nossa viguinha baldrame aqui também. Quando eu faço esse esquema, eu tendo a estabilizar a estrutura. Então essa viga aqui a gente chama de viga tirante, viga alavanca. Então ela engastada nesse outro elemento aqui, ele tende a parar. E eu não tô roubando aqui, viu, gente? Não tô pegando aqui no esqueminha não, tá? Ele tá paradinho mesmo. Então é isso aí que acontece. Bora ali agora, acho que parou de chuviscar. Vamos ali ver como é que ficou lá na prática. Então a gente passou desde o projetinho aqui até pro esqueminha na maquete. Agora vamos ver como é que ficou lá. Então tá aqui nosso bloquinho. Deixa eu mudar aqui para a gente poder ver ele. Então esse aqui é um dos pilares excêntricos que a gente tem. Você pode ver que toda aqui o perímetro do bloco fica deslocado para cá, né? Então o volume do bloco fica todo deslocado para cá e o pilar lá na lateral, né? Lá na borda do bloco. Então tá excêntrico, porque a estaca tá aqui no meio, beleza? Então por isso, e aqui vai ser ligado daqui até lá, ó, com uma viga que vai servir de viga alavanca. Então vai ligar lá naquela viga que sai ali daquele pilar, certo? Então aqui nós temos funcionando como uma viga alavanca para cá, e nós temos também, vou voltar um pouquinho aqui, isso, nós temos a viguinha aqui, ó. Então essa viga também vai ligar esse pilar aqui, esse bloco, aquele bloco lá. Então também funciona para estabilizar o sistema aqui. Beleza? Mostra umas coisinhas desse pilarzinho aqui. Esse é o normalzinho. Então tá centralizado. Força normal, axial que chega nele. Distribui para o bloquinho igualmente. Não tem igual aquele outro. Força no eixo X, no eixo Y, né? Então não desloca aqui. Não causa a tal da biela comprimida. Então aqui tem cuidadinho pro bloco aqui, né? Pra gente poder garantir o bloquinho de qualidade. Então o concreto foi rodado aqui na obra, mas foi rodado com a especificação do projeto, né? Com 25 MPa. Então 1 para 2 para 3 foi a medida que a gente utilizou aqui. Fator de água concreto também, garantido. Você vê que o concreto tá até bonitinho ali. Tá. Deu um chuvisquinho, só que não lavou. Então você pode ver que não misturou tanta água. E é até bom que vai fazendo a cura úmida. Então a gente furou aqui. Deu uma pilada, uma socada ali no fundo. Para poder garantir que não tem terra solta no fundo do bloco. Antes de concretar. Pôs uma caminha de brita. Depois vou mostrar o vídeo aí para vocês com a caminha de brita. E o espaçamento, para também não ir direto na brita ali. Então tem um espaçamento, tanto lateral aqui, né, da gaiola, porque a gaiola tem, que tá aqui dentro do bloco, a armadura, ela tem menos do que 60 por 60, para poder sobrar o espaço de 5 por 5, né, de cada lado aqui, para poder garantir a cobertura. Foi feito concreto contínuo aqui na obra, então o ideal é que não se utilize solda fria, né, que a gente fala, que é colocar um pouco de concreto, deixar secar e depois colocar mais concreto. Então o ideal é que seja feito tudo contínuo. Tem que vibrar isso aqui, né? Então a gente vibrou aqui com a madeira ali socando e tal, mas também a gente pode utilizar o vibrador para poder vibrar isso aqui. Como o concreto estava com uma boa fluidez aqui, a gente vê que o concreto foi homogêneo aqui, né? Bastante pilado aqui, né? Golpe aqui com a madeira que a gente tem ali. Então o concreto fica vibrado. Os agregados maiores ali, ó, que é a brita, tá até aqui em cima, então ela não desceu lá para baixo, né? Você vê que o concreto tá homogêneo aqui. Então isso aqui é um dos cuidados que a gente tem. Não vai ser preciso proteger isso aqui da chuva, porque já tá curando, agora já tá na fase de cura. Se tivesse com muita chuva no momento da concretagem, a gente tinha que colocar umas loninhas aqui ou alguma coisa para poder proteger e não misturar água com concreto aqui, mas não é o nosso caso aqui. Utilizou as cabecinhas aqui para poder ficar mais seguro, né? Evitar machucar-se.
esbarrar aqui ou cair aqui no pilar. Então basicamente é isso aí que a gente tem de blocos de fundação. E no próximo vídeo a gente fala das vigas baldrame. O pessoal já está escavando ali, mas isso é para um outro vídeo. E aí, como a gente fabricou o concreto aqui na obra, a gente tem que garantir que areia e brita e cimento também, né, esteja dentro da especificação, areia de qualidade. Hoje é difícil de encontrar aqui na minha cidade, não sei se é aí nas suas também. Então comenta aí se vocês acham difícil achar esse tipo de agregado aí bom, de qualidade, né? A gente pediu aqui a areia lavada média e a gente vê aqui, a primeira coisa que a gente vê é a areia, né? A textura da areia, ver se não tem, né? Se não tá muito fina, porque era lavada média, então a gente precisa que, né? A gente não pode receber uma areia tão fina aqui para fazer esse tipo de serviço. Uma outra coisa também é o fator de água na areia, então com água ela incha, né? Vamos dizer assim. E aí pode maquiar a quantidade da areia que você recebeu. E aí com relação à quantidade da areia que você recebeu, porque vem um caminhão, né? A gente pede sempre o caminhão fechado, na medida do possível vai pedindo os caminhões fechados, vem aí por volta de 6 metros cúbicos. E aí a gente, no olho a gente já bate assim, já sabe, mas como é que a gente sabe? Confere, né? Se tem o volume de areia. É diquinha básica, mas, né, serve para as pessoas aí também que estão fazendo construção e às vezes não estão com dúvida aí, né? Estão com dúvida de como conferir esse tipo de material. Vou virar aqui só para a gente poder ver como é que confere isso aqui facilmente. Tá nosso morrinho de areia aqui, beleza? Então é tranquilo. Imagina como se essa areia estivesse dentro de uma caixa, né? De um caixote fechado, retangular. E aí a gente tira as medidas tanto assim da lateral do caixote, quanto da outra lateral e a altura dessa areia. Então a gente mede daqui até no final lá da areia, então mede daqui até lá no final, dessa outra lateral aqui até no final, e a altura da areia, aqui que tá, né? Então a gente mede uma estimativa aqui da altura da areia e multiplica os três. Multiplicando os três, a gente tem a área desse cubo, desse retângulo que a gente tem aqui, desse quadrado que a gente tem aqui. E aí, a gente tendo essa área do cubo aqui, a gente divide por 2, porque parte dela, metade dela, está preenchido com areia e a outra parte está preenchido com vazio. Então aqui, ó, coloquei até na caixinha aqui. Esse vídeo merece o like, hein? Já tem coisa demais. Várias dicas aqui, inclusive de como conferir a areia. Então a gente pegou aqui, ó, imagina como se isso aqui tivesse, né, calcular o volume dessa caixinha aqui. Então a gente pega essa lateral, vezes essa lateral, vezes a altura aqui, é a área toda, né, do volume todo de areia, se tivesse preenchido todo. Só como o morrinho de areia fica assim, né, quando o caminhão descarrega, esse espaço vazio aqui a gente tem que tirar. Isso a gente tira dividindo por 2, beleza? Aí vai dar a metragem aqui. Essa deu até um pouquinho mais do que a metragem cúbica. Esse deu até um pouquinho mais que 6 metros cúbicos aqui de areia. E a gente está utilizando aqui também, ó, aproveitando, britinha 1, né? Um agregado maior aqui. Então ela de aproximadamente tem 1 centímetro entre uma e outra dessa britinha aqui. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir aí. Curte, compartilha, manda para alguém que está fazendo obra aí, que precisa de algumas dicas para as obras saírem de mais qualidades nesse país. Obrigado, valeu!